Muito boa noite, meus caros irmãos, minhas caras irmãs e todo o pessoal do nosso grupo Os Mensageiros. Estamos aqui, como sempre, quarta-feira, para prosseguirmos com os estudos sobre o Livro dos Espíritos. E nesta quarta-feira nós estamos tratando ainda de relações de além-túmulo, em que diz respeito ao capítulo 5º desse livro. Relações de além-túmulo. O que é? As relações que nós mantemos com a espiritualidade, aqueles que partiram. E eles também entram em contato conosco. Isso não há dúvida, há uma interação perfeita do nosso mundo material com o espiritual, através da mediunidade, por exemplo. E todos nós somos médiuns. E se não somos médiuns de incorporação, etc., etc., nós somos médiuns no sentido de sentir, sensitivos. Nós sentimos a presença, sentimos a intuição. Então, tudo isso é muito positivo. Vamos começar? Pergunta 279. Se todos os espíritos têm acesso, pergunta Kardec, reciprocamente uns junto aos outros? E a resposta é simples: os bons vão para toda parte e é necessário que assim seja. Sim, os espíritos bons, que evoluíram, que deram duro na vida, trabalharam, progrediram, amaram, esses, quando passam para outro lado, eles têm acesso. Eles podem, como diz André Luiz, volitar, ou seja, se transportar rapidamente ou não, caso queira, apreciando a paisagem, ou então, com a rapidez do pensamento, se transportar para um determinado lugar que eles desejam. Então, é nesse sentido que são os espíritos bons. E eles exercem uma influência positiva sobre os maus. Os espíritos bons têm preponderância sobre os maus. Quando eles emitem uma ordem, essa ordem é cumprida, não, ela é irresistível. Aqui no nosso mundo terreno, quando um superior hierárquico dá uma ordem, muitas vezes não é cumprida. Mas no mundo espiritual não tem como fugir. Então, essa influência é positiva sobre os maus, porque os bons procuram ajudar os maus, encaminhá-los para o bem, como Jesus fez conosco. Nós éramos muito atrasados no tempo de Jesus. E Jesus veio com essa condição de trazer para nós o progresso intelectual e moral. Prosseguindo, mas as regiões habitadas pelos bons espíritos são interditadas aos imperfeitos, o que é muito normal. Numa reunião de gente boa, de gente pacífica, não se admite pessoas inferiores, maldosas, criminosas. É perfeitamente normal também no plano dos espíritos. Elas são interditadas, não é, essas regiões para os espíritos imperfeitos, a fim de que não levem a elas o distúrbio de suas más paixões. Deu para entender, é fácil, não é? Então, espíritos imperfeitos não têm acesso a determinadas regiões. Pergunta 280. Qual é a natureza das relações entre os bons e os maus espíritos? Os bons procuram combater as más tendências dos outros, a fim de os ajudar a subir. É uma missão. Exatamente isso que Jesus veio fazer conosco. Trazer padrão de moralidade, de vida no bem. E aqui nós acentuamos: ninguém precisa ser santo, santarrão. Não. Desde que tenhamos uma vida normal, trabalhando, junto com famílias ou não, com amigos, etc., nós estamos progredindo. E essa é a missão que nós temos. É pequenina, mas é uma missão.
E nós colocamos aqui de lado, não é, uma ilustração muito positiva sobre a intervenção dos espíritos no mundo corpóreo. Eles estão em contato conosco sempre. E a influência dos espíritos sobre os acontecimentos da vida. Eles partilham conosco de tudo o que nós fazemos aqui. Os espíritos não influenciam, porém, nunca e agem fora da lei da natureza. Portanto, os bons espíritos eles nos influenciam de modo correto para que sigamos o bem. Eles não promovem milagres, é bom que a gente acentue isso, porque nem Jesus fez milagres. Eles promovem a reunião de pessoas que parecerão reencontrar-se por acaso, mas não existe acaso. Nós vamos já explicar. Inspiram alguém a passar por tal lugar e eles te chamarão a atenção enviando ideias. Isso é verdade. Quantas e quantas vezes não aconteceu? Comigo já aconteceu. Ia por um certo caminho, quando de repente hoje eu vou mudar, vou por aqui. É um pouco mais longo, mas não faz mal. Quero ver as coisas como é que estão aqui desse outro lado do bairro. E não é que eu encontro com um amigo que fazia anos que eu não o via. Foi uma alegria muito grande da parte de ambos esse reencontro. E assim, quantas e quantas vezes acontece com as pessoas. Então, pessoal, não é acaso. Foi uma intuição que o Espírito forneceu. Olha, faça isso. E então, sem mais nem menos, vou mudar de caminho hoje. E encontro um amigo querido. Portanto, os espíritos exercem influência sobre os acontecimentos da vida, uma vez que nos aconselham, e normalmente eles exercem essa influência pelo pensamento que nos sugere. É verdade. Nós recebemos essa influência positiva ou negativa, dependendo da pessoa, não é se aceita ou não. Porque os espíritos imperfeitos também procuram uma janela, um meio de penetrar em nós, pela janela do pensamento. Então, muito cuidado com o pensamento. Vamos em frente. Pergunta 281. Por que os espíritos inferiores se comprazem em nos levar ao mal? Pelo despeito e pela inveja também, por que não? De não terem merecido estar entre os bons. Seu desejo é o de impedir tanto quanto puderem que os espíritos ainda inexperientes atinjam o bem supremo. Fazem de tudo. Inexperientes são aqueles que estão começando, que não se interessam pelos problemas espirituais, então eles procuram de alguma forma trancar o progresso dessa pessoa, impedir que eles consigam, não é, superar as dificuldades, enfim, evoluir. E querem fazer os outros provarem aquilo que eles provam, que é mal-estar, que não ter o prazer de conviver com as coisas boas, eles estão naquele umbral pesado, negativo, escuro. Então, eles respondem finalizando: Não vedes o mesmo entre vós? É verdade. No nosso mundo material também nós temos essas coisas. Pessoas invejosas, maldosas, não é? Que invejam a felicidade, a alegria dos outros, ou que invejam seus bens materiais. Isso acontece. E na 282, como os espíritos se comunicam entre si? Eles se veem e se compreendem. A palavra é material, não tem dúvida, é o reflexo da faculdade espiritual. O fluido universal, vocês sabem, o fluido cósmico universal estabelece entre eles uma comunicação constante. É o veículo da transmissão do pensamento, como o ar é o veículo do som.
uma espécie de telégrafo universal que liga todos os mundos, permitindo aos espíritos corresponderem-se de um mundo a outro. É extraordinário, assim como o telégrafo antigamente, não é que foi uma fábula, ele mandava uma mensagem de Paris para a Alemanha em questão de segundos. Hoje em dia tem coisa muito superior. As comunicações se aceleraram muito e no plano espiritual ainda é muito mais evoluída, porque não tem matéria, é espiritualidade pura. Vamos em frente? Pergunta 283. Os espíritos podem dissimular reciprocamente os seus pensamentos? Pode esconder-se uns dos outros? Não, se esconder eles não podem. Para eles, tudo permanece descoberto, principalmente quando são perfeitos. Quando são perfeitos, eles têm essa capacidade de ver longe e eles abordam, então, esses espíritos inferiores a quem eles procuram ajudar. Então, nada fica oculto para esses espíritos superiores. Eles enxergam tudo o que eles querem enxergar. Esta não é uma regra absoluta, é claro, tudo depende da evolução do espírito, porque certos espíritos podem muito bem tornar-se invisíveis para outros se julgam útil fazê-lo. Por exemplo, um espírito de luz precisa entrar num ambiente agressivo, um ambiente pesado de espíritos trevosos. Ele querendo, ele se torna invisível para esses espíritos e penetra no ambiente, não é, para ajudar, retirar de lá algum espírito que quer sair dessa triste situação. Portanto, a evolução espiritual é uma maravilha, pessoal. Esses espíritos superiores, eles fazem coisas maravilhosas em benefício do próximo. Pergunta 284. Como podem os espíritos que não têm mais corpo constatar a própria individualidade e distinguir-se dos outros que os odeiam? Ora, quando o espírito não tem mais corpo, não é? Com o seu corpo espiritual, ele pode constatar a sua própria individualidade e, claro, vai se distinguir dos outros que os odeiam, é perfeitamente normal. E nós colocamos aqui nesse quadro, os espíritos veem tudo o que fazemos, eles podem ver, porque nos rodeiam incessantemente. Os espíritos estão sempre ao nosso lado, ao meu lado, ao lado de vocês, nos influenciando ou para o bem ou para o mal, conforme eles observam na mente se a pessoa está preparada ou não. Cada um vê apenas as coisas sobre as quais dirige a sua atenção. Não se preocupam com o que lhes é indiferente. Quer dizer, os espíritos se preocupam com as coisas que eles se interessam. O espírito do bem se interessa pelo amor, pela responsabilidade, etc. Os espíritos podem conhecer nossos mais secretos pensamentos? Podem sim, e frequentemente conhecem o que gostarias de esconder de vós mesmos. Nem atos nem pensamentos lhes podem ser ocultados. Então, eles veem tudo, pessoal. Não adianta a gente dissimular aqui no plano terreno perante os homens, nós ocultamos, mas com os espíritos, não. E por isso que quando até chega lá no outro lado, né, eles sabem de tudo. Então a gente passa figuradamente na aduana para ver se a gente tem condições, se a nossa bagagem ela não está contrabandeada, né? Se a nossa bagagem tem um lastro de coisas boas, porque se for de coisas negativas, não tem jeito, não passa na aduana espiritual. Então, pessoal, seguindo em frente, a nossa página evangélica é para concluir. Nós sempre vamos mandar uma
passagem evangélica. E nessa página evangélica nós temos duas pequenas mensagens de Chico Xavier. São gotas homeopáticas que, constantemente ingeridas no sentido espiritual, elas vão nos transformar, vamos melhorar. O que a gente não pode mesmo, diz Chico Xavier, nunca, de jeito nenhum, é amar mais ou menos, sonhar mais ou menos, ser amigo mais ou menos, namorar mais ou menos, ter fé mais ou menos e acreditar mais ou menos. Senão, a gente corre o risco de se tornar uma pessoa mais ou menos. Então, pessoal, é isso mesmo. Não temos que ser mornos. Nós somos quentes ou não. Porque morno é isso aí. É amar menos, namorar menos, não é? Mais ou menos, tudo assim, não. Temos que ser firmes e fortes em nossas convicções. Abençoemos aqueles que se preocupam conosco, isso é muito importante, que nos amam, que nos atende às necessidades. Valorizemos o amigo que nos socorre, que se interessa por nós, que nos escreve, que nos telefona para saber como estamos indo. A amizade é uma dádiva de Deus. Mais tarde, haveremos de sentir falta daqueles que não nos deixam experimentar a solidão. Maravilhoso pensamento, né? De espírito de luz que progrediu muito. Vamos seguir esses pensamentos. Então, meus queridos, muito obrigado por tudo. Fiquem na paz de Deus e nos encontraremos futuramente. Até lá, então.